Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, querida irmã, hoje 15 de maio, sexta-feira, te acolho com grande alegria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A liturgia de hoje nos traz os textos na primeira leitura, Atos dos Apóstolos 18, versículos 9 a 18. E o Evangelho de hoje, João 16, 20, 23a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A você que chega pela primeira vez nesse canal, é uma alegria saber que o nosso canal tem crescido, extrapolado inclusive os limites aqui da nossa paróquia. Trabalho na cidade de Niquelândia, aqui no interior de Goiás. Há pessoas do Brasil inteiro que têm acompanhado essas homilias, louvado seja Deus por isso. Peço a você que se inscreva, ative também o sininho das notificações e desse modo o YouTube impulsiona esse conteúdo. Talvez esse conteúdo tenha chegado para você porque o YouTube indicou, porque outras pessoas fizeram o seu comentário e assim o YouTube entende como um bom conteúdo e passa a indicar para outras pessoas. Sejam bem-vindos. Existe uma frase de Jesus que hoje atravessa o coração humano com uma promessa de esperança. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Não é uma negação da dor, é a certeza de que a dor não terá a última palavra. Neste evangelho de hoje, Jesus continua falando aos discípulos antes da paixão. Eles ainda não compreendem totalmente o que está para acontecer, mas Jesus sabe. Eles irão chorar, sentirão medo, experimentarão o silêncio da ausência, mas também sabe que depois da cruz virá a ressurreição. Por isso ele não promete ausência de sofrimento. Não é que eles não vão ter sofrimento. Jesus promete a presença dele de um modo novo. Promete o Espírito Santo sobre a vida deles. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos hoje Paulo cansado e ameaçado em Corinto. E então Deus lhe diz numa visão: não tenhas medo, continua falando e não te cales, porque eu estou contigo. Podemos afirmar de modo muito claro quão profundo e atual é esta palavra. Não tenhas medo. Talvez seja esta uma das frases mais repetidas por Deus na Bíblia. Porque Ele conhece o coração humano. Medo do futuro, medo da perda, medo de fracassar, medo da solidão, medo de não conseguir continuar. E Deus hoje diz: não te cales, eu estou contigo. João Paulo II, inclusive, começou o seu pontificado com aquela frase histórica: non abbiate paura, não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Porque o medo fecha essas portas, mas a fé abre os caminhos. Dentro do evangelho de hoje, Jesus usa ainda uma imagem de uma mulher em trabalho de parto. A dor existe, é intensa, mas não é estéril. É uma dor que gera vida. Que comparação interessante que Jesus faz aí nesse evangelho. Há sofrimentos que parecem apenas destruição, mas Deus consegue transformá-los em nascimento. A vida, às vezes, amado irmão, querida irmã, parece uma madrugada longa. Quem sofre sabe disso. Uma noite no hospital, uma preocupação familiar, uma crise emocional, uma luta silenciosa, uma noite num velório. Durante a madrugada parece que o sol nunca virá, mas ele vem. Mesmo que ninguém o perceba, imediatamente o céu começa a clarear devagar. Assim Deus age. A alegria prometida por Cristo não é euforia momentânea. É a luz que nasce lentamente depois da noite. Hoje nós vivemos uma sociedade que não sabe lidar com a dor.
Tudo precisa ser rápido, felicidade rápida, respostas rápidas, soluções imediatas. Mas o Evangelho de hoje nos ensina: existem dores que amadurecem a alma. O problema é que muitos desistem no meio da noite, sem esperar o amanhecer. Há pessoas abandonando relacionamentos, vocações, famílias, sonhos, a própria fé, porque acreditam que a tristeza será eterna. E Jesus hoje traz esta palavra: a tristeza se transformará em alegria. Hoje Jesus está falando com você, amado irmão, querida irmã, que Deus não está ausente nesse processo que você está vivendo. Às vezes Ele não acalma imediatamente a tempestade, mas sustenta o barco para que ele não afunde. Para encerrar com mais uma imagem, imagine uma semente enterrada na terra. Quem olha de fora pensa: acabou. Mas justamente no escuro da terra, algo começa a nascer. A semente rompe por dentro antes de florescer por fora. Assim também acontece conosco. Há lágrimas que são sementes. Há dores que escondem futuros nascimentos. Jesus então faz essa promessa: ninguém vos tirará a vossa alegria. O mundo pode tirar de nós muitas coisas: dinheiro, saúde, segurança, aplausos, mas ninguém pode arrancar a alegria de um coração verdadeiramente unido a Deus. Certa vez Teresa d'Ávila dizia: nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Essa é a alegria que permanece. Hoje a palavra não ignora a dor humana. Ela entra nesta mesma dor e dentro dela planta a esperança. Se hoje existe tristeza no seu coração, não conclua a história antes do tempo. Deus ainda está trabalhando. A madrugada não é o fim, o túmulo não foi o fim, e a sua luta também não será o fim. Vamos rezar para encerrarmos a nossa homilia de hoje. Senhor Jesus, Tu conheces as lágrimas escondidas do nosso coração, sabes das dores que carregamos em silêncio, dos medos que nos visitam, das noites que parecem longas demais. Hoje nós acolhemos Tua palavra, Senhor. Não tenhas medo. Sustenta-nos quando estivermos cansados, fortalece-nos quando quisermos desistir e faz-nos acreditar que a tristeza não será eterna. Transforma nossas lágrimas em crescimento, nossas feridas em sabedoria e nossas noites em amanhecer. Dá-nos alegria que ninguém pode tirar, a alegria de saber que Tu estás conosco. E quando não enxergarmos saída, faz-nos confiar que Tu continuas agindo, mesmo no silêncio. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs, encerramos assim a nossa homilia de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou. Peço a você, deixe aí o seu comentário. O que mais te tocou nesta homilia? Ou se não, coloque aí esta palavra: a tristeza se transformará em alegria. Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, nos seus grupos, seja com a sua família, nos seus status. Nos ajude a levar esta palavra a alguém que precisa desta palavra hoje. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.